Ao atravessar o portal da torre demoníaca, Sandino finalmente enxergava o fim de um ciclo. Restava apenas um item para completar o lendário elixir da vida, o sangue purificado do monarca demoníaco. Um detalhe tornava essa conquista um pouco mais distante. Para extrair o sangue, seu corpo precisava estar perfeitamente preparado. Mesmo após subir vários níveis dentro do castelo demoníaco, San sabia que oficialmente ainda era apenas um ranquê, e isso o impedia de acessar missões mais desafiadoras, como as raids de alto escalão. Mas, naquele instante, ele percebeu que não poderia mais continuar se escondendo. Era hora de reavaliar sua classificação de rank. Sem mais demora, San vai até o gabinete de avaliação. Assim que chega lá, Ryan da Guilda Tigre Branco logo o reconhece e liga para o diretor Bic. Ele diz que San estava lá para reavaliar seu rank. Bic fica em choque e corre para lá. Enquanto estava na sala de espera, San ouve a conversa de dois caçadores prestes a passar pelo mesmo processo. Um deles estava em choque, com medo, preocupado com a possibilidade de ser ranqueado, muito abaixo do esperado. Tudo o que ele queria era dar uma vida digna à família. Seu amigo tenta o animar, dizendo para ele ficar de boa, que é só não ser ranquê, que ele iria conseguir fazer um dinheirinho. Então, o nome de San é chamado. Com a mão sobre o cristal negro, algo inesperado acontece. Um erro. A atendente ficou pálida, tentaram novamente, e nada. O diretor aparece para verificar pessoalmente, e ao ver os resultados, ficou em choque. Não se tratava de uma falha técnica, a mana de San ultrapassava qualquer medição do sistema, era oficial. Ele havia se tornado o 10º caçador ranquesse do país. Enquanto isso, o Ginshu conversava com Choi Jong-in sobre um rumor. Durante a missão do Portal Vermelho, a Guilda Tigre Branco permitiu que um estranho não registrado participasse, e esse mesmo homem teria derrotado o chefe da dungeon. Percebendo uma agitação no gabinete de avaliação, Choi decidiu ir até lá para conferir. Chegando lá, souberam do ocorrido. O boato se confirmava. Um caçador que a máquina não pôde avaliar. Ao avistar San, Choi-Yu reconheceu imediatamente. Chegou perto para cumprimentar San e perguntou se ele já tinha se decidido para qual guilda ia entrar. San sai, andando dizendo que estava ocupado. Os outros caçadores presentes mal puderam acreditar na ousadia de San. Choi ficou desconcertado, pensando que talvez tivesse se esquecido de se apresentar, mas Jinshu confirma que ele havia se apresentado e que San sabia exatamente com quem estava falando. Ele só não se importava com isso. Naquele momento, Bic aparece de língua de fora. Quando Choi o vê, percebeu uma coisa: San deve ser a pessoa de fora da guilda que fechou o portal vermelho. Depois de sacar tudo, foi embora. Bic avista Choi e fica surpreso com ele ali. Ele percebeu que Choi descobriu quem foi que fechou o portal vermelho e fica irritado. San vai para o hospital visitar sua mãe em coma. Ele se senta ao lado da cama dela por alguns instantes. No corredor, San é abordado por Jinshu. O agente diz que alguém queria conhecer ele. Go Gunyi, o presidente da Associação de Caçadores, chega e se apresenta para San. Eles se sentam para conversar numa espécie de sala de espera do hospital. Gunyi o parabeniza por ter sido avaliado como ranquesse. E com isso, vem o convite. Queria San ao seu lado. Trabalhando para a associação, ele explica que os verdadeiros protetores da nação não eram os políticos, mas os caçadores. As 5 maiores guildas e a própria associação formavam os pilares da segurança nacional. Era uma proposta de prestígio, estabilidade e influência. Mas San recusa. San diz que seu lugar é nas dungeons. Gunyi fica em silêncio, admirando aquele brilho no olhar de San. Ele fica com uma inveja boa e diz em seus pensamentos que se fosse 10 anos e mês novo, ele poderia se juntar a San. San pede licença para ir embora, porque sua irmã está sozinha em casa. No caminho de casa, San diz que a associação lida principalmente com dungeons de rank D-Yuan. Ele precisa subir de nível e ficar cada vez mais forte para poder curar sua mãe. Então ele não pode perder tempo com isso. No dia seguinte, Huang acorda em choque no hospital. Ele percebe a presença do subchefe dele. O subchefe diz que só queria fazer algumas perguntas que não poderiam esperar. O subchefe pergunta a Huang se o Sayuruan é mesmo um monstro mágico. Huang diz ao subchefe que o homem que enfrentou não era humano. A cena do confronto
ainda estava viva em sua mente, havia perdido. E pior, humilhado. Huang pistola, sabe para onde o Sun Yuan está indo? Ele disse que só precisava de um artefato poderoso para enfrentá-lo novamente. Em paralelo a isso, Sun dá uma breve explicação sobre o que são artefatos. Ele diz que os artefatos são relíquias criadas pelo homem. Enquanto falava sobre artefatos, Sun pesquisava na internet alguns itens que poderiam ser de grande ajuda para ele no castelo demoníaco. Não achava nada de bom na lojinha online e logo viu que nada servia para ele. Foi quando ele lembrou que tinha o Orbe da Avareza, um item raro que dobrava o poder mágico do caçador que o usasse. Ele poderia vender e fazer uma grana, mas seria meio suspeito um ranquê ter um item desse. Foi quando pensou que um registro de uma raid de rank poderia ajudar na explicação. Foi aí então que Sun recebeu um convite para uma raid de rank. Na manhã seguinte, Jinshu conversava com Gunyi sobre Sun, explicou que Sun estava bancando a mãe que estava em tratamento do sono eterno, e os estudos da irmã, uma responsabilidade rara em jovens. Mais surpreendente ainda foi descobrir que, apesar de ter recusado o convite da associação, Sun havia se unido a uma equipe de mineração. Na dungeon, Sun se apresenta como ranquê. Sabia que para acessar raids de rank alto, precisaria entender todos os aspectos de uma expedição. A equipe de ataque cuidava dos monstros, os mineradores coletavam cristais de mana, e a equipe de coleta recolhia os restos. Lá dentro, Shuei acaba com todos os monstros sozinho e deixa a área liberada para o grupo de mineração. Sun avista Shuei saindo ileso do portal. Ficou impressionado. Logo em seguida, sai a vice-mestre da Guilda dos Caçadores e nona caçadora ranquece no país. Seu nome é Cha Henin, conhecida como bailarina. Sun se impressiona com sua aura imponente. Henin percebe uma presença forte, mas acha que foi imaginação. Por um segundo ela achou que o presidente Go estivesse ali, mas do nada, a presença some. Sun fica surpreso. Após a saída de todos, o grupo de mineração parte para dentro do portal. Lá dentro, Sun logo sente uma presença forte de poder mágico vindo das profundezas da dungeon. Sun diz que provavelmente é emitido pelo chefe da Dungeon Rank e diz que é mais forte que Vulcano e Metos do castelo demoníaco. Sun abre um sorrisinho psicopata e diz que tem vontade de descobrir sozinho o tamanho da força de um chefe de Rank. Os mineradores começaram a zombar de Sun por ele ser apenas um ranquê, mas ele ignora. Um dos mineradores tromba com Sun, mas bastou um olhar e o minerador sentiu a sua aura assassina. Ele fica em choque e se pergunta se Sun é realmente um ranquê. Sun então começa a minerar cristais. Os outros mineradores ficam em choque e perguntam para o chefe se Sun era mesmo um ranquê. Todos estavam achando Sun forte demais para ser um ranquê. Enquanto todos faziam uma pausa, Sun continuou trabalhando. Quando se viu sozinho, decidiu ir mais fundo na dungeon. Ele tinha 1 hora para explorar tudo. Ele avista um portal colossal. Deduziu que ali estaria o chefe da dungeon. Ele tinha noção de que é melhor não derrotar o chefe. Se ele derrotar, o portal se fecha. Sun então sumona sua adaga, pronto para avançar. Ele dá aquele famoso sorrisinho psicopata dele, mas do nada, uma voz feminina pergunta o que ele tá fazendo ali. Era Henin. A gente começa com um flagrante. Sun estava ali de boa, na porta da sala do chefe da dungeon, e do nada aparece atrás dele a Ain. Ela não grita, não faz escândalo, mas o olhar dela já diz tudo. Aquilo ali era perigoso. Ela o encara e pergunta o que ele está fazendo ali. Sun até tenta disfarçar, dizendo que se perdeu. Mas Ain conhece o lugar melhor que ninguém e logo manda a real. Ele estava onde não devia. Dino diz que os boatos sobre Ain não são exagerados. Ele nem percebeu a presença dela, até que ela falou com ele. Ain fica confusa. Ela tinha certeza que tinha visto uma arma na mão de Sun, mas quando olhou para a mão dele de novo, não havia nada. Aquela era a sala do chefe da dungeon. Se ele tivesse provocado um monstro lá de dentro, toda a equipe de mineração podia ter morrido. Sun percebe o vacilo e se prepara para sair. Mas, antes de ir, Ain o chama de novo. Chega perto dele, bem perto, e o cheira. Ela sente o cheiro dele e percebe algo estranho
estranho. Sun não fede como os outros caçadores. Ela não entende o motivo, mas libera ele, dizendo para tomar cuidado no caminho, pois a dungeon era muito grande. A expressão dela muda, como se estivesse gamada, e ainda diz que o cheiro dele era até agradável. Jin-woo então volta para o grupo de mineradores. Na saída da dungeon, os mineradores perguntam a Sun se ele tinha se perdido e encontrado a caçadora, Ain. Chamam Sun de sortudo por ter conhecido ela e ter ficado perto dela. Todos os outros têm que se contentar em ficar admirando ela de longe, e o chefe do mineradores explica que para proteger eles do chefe da dungeon, ela sempre fica patrulhando durante o intervalo deles. Foi por isso que ela estava na câmara do chefe. O chefe dos mineradores menciona também que ela não gosta do cheiro de caçadores, por isso que ela está sempre cobrindo no nariz com um lenço. Mas Sun logo percebe que ela reagiu diferente com ele e se pergunta se ele não tem o cheiro padrão de um caçador e compara com o que o chefe do Portal Vermelho havia dito para ele. Será que é por ele ser um jogador? Mas o que isso significa? De volta à superfície, o líder da equipe de mineração está tão satisfeito com Jin-woo que o convida para trabalhar fixo com eles. Ele diz que o garoto tem talento, que com ele o trabalho rende mais rápido e que a equipe consegue até descansar antes das próximas raids. Mas Sun, com aquele jeitão dele, recusa de novo. Diz que só apareceu ali porque estava com tempo livre. Porém, quando o líder menciona que no dia seguinte vai rolar uma raid dupla, uma de Rank A e outra de Rank C, com 2 equipes completas. E aí, ele topa. Afinal, onde há perigo, há oportunidade. Enquanto isso, Ain continuava encucada com aquele cara estranho. Liga para um contato e pede que investiguem o tal Sun Jin-woo. A ficha dele está totalmente bloqueada pela associação. Ain fica confusa e acha muito estranho. Ela deita na cama e não para de pensar no nosso amigo Sunguinha. Acho que alguém está apaixonada. E ainda diz que ele tem um cheiro bom. No dia seguinte, Jin-woo volta ao trabalho e é recebido com alegria pela galera. Todos já perceberam que com ele no time, tudo anda mais rápido. O líder tenta de novo contratar Sun, dessa vez oferecendo 5 vezes mais de salário. E Jin-woo ainda assim recusa, mas o destino gosta de brincar. Aparece então Ki-hoon, capitão da equipe de ataque, desesperado porque o carregador de equipamento faltou. Sun levanta a mão e se voluntaria. Ki-hoon pergunta qual o rank dele e Jin-woo responde que é rank E. Ki-hoon dá um sorrisinho e diz: perfeito. Na dungeon, Jin-woo acha o portal grande demais e os caçadores da equipe secundária fortes demais para serem suportes. Tudo aquilo dava sinais de uma enrascada. Mas Jin-woo entra mesmo assim. O sentimento que ele tinha era o mesmo daquela vez do Portal Vermelho. E é aí que o caos começa. Primeiro aparecem os chacais, monstros mágicos de Rank C. Os caçadores acham estranho os chacais sobreviverem numa dungeon de Rank A. Jin-woo repara que os chacais usam coleiras e acha que eles pertencem a alguém. Talvez fossem mantidos vivos para servirem de cães de caça, mas não para por aí. Logo depois, vem uma ordem inteira de orques maiores. Os caçadores mal conseguem reagir. Um dos caçadores tem seu braço cortado. Outra é arremessada na parede da dungeon. Se não fosse a healer, todos estariam mortos. Ki-hoon entra em pânico. Até que Zung resolve entrar em ação. Ele não faz barulho, não faz cena. Começa a enfraquecer os inimigos em silêncio, sem ninguém perceber. Orcs vão ficando mais lentos, mais vulneráveis. E os caçadores viram o jogo. Acham que foi sorte. Milagre. Só uma caçadora percebe o que aconteceu de verdade. Mas, em vez de expor Jin-woo, ela escolhe ficar quieta. Afinal, o cara salvou a vida de todos. Após a batalha, Ki-hoon decide que não tem condições de continuar. Aquela dungeon está fora do alcance deles. Eles começam a recuar, mas é aí que o verdadeiro inferno se revela. Uma luz roxa toma conta do local, criando uma barreira mágica que bloqueia a saída. Todos começam a sangrar pelos olhos. A magia parece uma maldição viva. Quando Ki-hoon olha para trás, outra horda de orques maiores aparece. Dessa vez, maior que da última vez, um dos orques se aproxima de Ki-hoon. Ele parece ser possuído pelo chefe da dungeon. E o mais assustador, ele fala em linguagem humana. Ele diz que seu nome é Cargo-jan e diz que queria encontrar com os caçadores, pessoalmente. Então ele dá 2 opções para o grupo: lutar contra ele e morrer, ou ir com ele e talvez morrer depois. Ki-hoon, sem escolha, aceita seguir. Ele chama Jin-woo e fala para ele fugir assim que o grupo começar a atacar o chefe da dungeon. Sun pergunta a Ki-hoon se eles pretendiam morrer ali. E Kim-oh responde
que o objetivo deles nunca é sair vivo das dungeons, e sim garantir que o portal dela se feche. Uma das caçadoras, já conformada com seu destino, entrega um testamento para Jinwoo. Ela pede, se ele sobreviver, para entregar aquilo à família dela. Jinwoo segura o papel. E lembra da Dandan dupla. Lembra da sensação de ser abandonado. Lembra de quase morrer sozinho. Mas agora, aquelas pessoas se importam com ele, mesmo sem saber quem ele é, mesmo achando que ele é só um carregador. Enquanto isso, Ain volta ao local de trabalho. Ela está à procura de Sam, mas descobre que ele entrou como carregador numa raid Hanka. Ela fica surpresa e preocupada com seu crush. Na dungeon, o grupo é guiado até uma sala tomada por orques maiores. E no centro dela, sentado num trono de pedra Kargalgan, observa todos como se fossem insetos. É aí que a ficha cai. Aquele lugar não é uma dungeon qualquer. Enquanto o bicho pegava dentro da dungeon, Ain ainda estava tentando entender o que estava acontecendo. A cabeça dela voltava direto para a noite anterior, quando viu Sam parado em frente à sala do chefe da masmorra, com uma arma na mão. Ficou entalado. Era esquisito demais. Ela achava isso muito suspeito. Ela não tinha certeza de nada, mas aquela imagem não saía da cabeça. Mesmo assim, ela decide agir. Não dá mais para ficar só esperando. A dungeon está ali na frente. O grupo pode estar em perigo e ela precisa fazer alguma coisa. Então, antes de entrar, ela pede uma arma para o líder dos mineradores. Só que em vez de uma espada, ele entrega uma picareta. Quebrou o clima total. Ela ainda tenta negociar algo melhor, mas o máximo que oferecem é um pé de cabra ou uma pá. Ain respira fundo, pega a picareta e segue. Não era o ideal, mas não. Ia ficar parada ali enquanto o mundo desabava lá dentro. Dentro da dungeon, o clima já estava completamente diferente. O grupo de caçadores estava frente a frente com o chefão e seus soldados. E o discurso do Ki-Hun era claro. O trabalho deles era fechar o portão. Mas para isso, precisavam derrotar o monstro que comandava tudo. Ou morrer tentando. O chefão não estava nem aí para a missão dos caçadores. Na cabeça dele, aquilo ali era só um espetáculo. Um show de horror para os próprios soldados se divertirem. Ele queria brincar com os caçadores. Ki-Hun fica pistola. Não era só pela ameaça, era pela arrogância, pela forma como eles estavam sendo tratados como se fossem apenas insetos. Todo mundo sentiu a aura braba do chefão e ficaram em choque, com medo. Só que, no meio de todo mundo, tinha um que estava diferente. Um que não tremia, que estava de boa na nave. Mas o chefe da dungeon reparou. Tinha alguma coisa estranha naquele cara. Ki-Hun ordena que o grupo ataque, mas só a pressão mágica do chefão já era suficiente para travar todo mundo no lugar. Mesmo assim, Ki-Hun foi para cima, sozinho. O chefão ativou uma magia de gravidade e jogou Ki-Hun no chão como se fosse um boneco de pano. Várias vezes. Era tipo Hulk com o Loki. Só que antes do golpe final, Sam entrou em ação e salva ele. Ele não estava ali para intervir, mas Vendel, que a equipe estava correndo risco real, decidiu agir. Pediu permissão a Ki-Hun, que autorizou. Quase implorou por ajuda. Então Sam entrou de vez no combate. E aí, meu amigo, o jogo começou a virar. Sam invocou suas sombras. E a que ele emitiu ali fez todo mundo parar. A galera da equipe de Ki-Hun ficou sem acreditar. Era mana demais para um simples carregador. Do lado de fora, Jinshu chegava ao local. Ele ainda não entendia o que Sam estava fazendo com os mineradores, até que descobre que ele entrou como carregador no time do Ki-Hun. Aí bate aquele alerta, e sem perder tempo, decide entrar também. O chefe dos mineradores comenta com Jinchou que a caçadora, Ain, tinha feito a mesma pergunta para ele, fazia pouco tempo. E Jinchou acha estranho ela estar ali. Só que, antes de atravessar o portal, sente uma aura pesada, algo forte. Aquele tipo de aura que arrepia até quem já está acostumado com perigo. Jinchou e os outros agentes ficam em choque. Ain, por outro lado, segue pela dungeon e começa a ver os corpos dos orques caídos. E não eram poucos. Ela fica chocada. Não fazia sentido a equipe de Ki-Hun ter vencido tantos orques maiores assim. E se a presença absurda de mana que ela sentiu antes fosse mesmo do chefão? A vida deles estava em risco. Sam continua avançando. O chefe da masmorra estava confiante. Tira sarro da quantidade de soldados que Sam tinha. Disse que era um bando de espantalhos. Mas Sam, frio como sempre, não recua. E ativou uma nova habilidade. Domínio do Monarca. O poder foi surreal. As sombras dele evoluíram de um jeito que até os caçadores mais experientes ficaram sem reação. Nunca tinham sentido uma mana tão ameaçadora em um humano.
O chefão ordena que os orques ataquem. Os orques começam a cair, um por um. Os caçadores não estavam acreditando no que estavam vendo, para não ser pegos pelos ataques do chefe da dungeon. O grupo de caçadores tenta fugir. O chefe da dungeon tenta resistir. Atacou com magia de fogo, com gravidade, destruiu algumas sombras. Mas Sun não deixa barato. Toma uma poção de mana e continua de pé, pronto para mais do lado do fora. Os sensores registraram a energia. Um dos aliados de Jinshu analisou o portal, rank A de altíssimo nível, quase rank S. O combate lá dentro seguia violento. O chefe zombava dizendo que seus soldados eram superiores em tudo, mas Sun não estava nem aí. Tomou mais uma poção de mana e fez o impensável. Transformou os próprios orques do inimigo em sombras dele. Sim, o exército inimigo virou aliado. Sun então lança a frase que muda tudo. Vai transformar o próprio chefe da masmorra em sombra também. Nesse momento, o vilão começa a sentir o peso do medo. Manda seus lacaios atacarem com tudo. Ele quer o corpo de Sun como troféu. Enquanto isso, lá fora, Choi descobre que a dungeon está prestes a dar ruim. O risco de dungeon break é real. Se isso acontecer, pode virar um desastre nível Jeju. Ele ordena a convocação de caçadores ranca para cima e, como última opção, considera pedir ajuda de guildas como a Tigre Branco e os Ceifadores, mas ainda acredita que dá para resolver dentro da dungeon. A luta chega num nível insano. Sun e suas sombras estão dominando. Os outros caçadores tentam ajudar, mas o chefão os paralisa com magia. Ele quer que todos assistam. Quer fazer de Sun um exemplo. O chefão tenta envenenar e amaldiçoar Sun, mas nada disso funciona com ele. Sun tem uma passiva que o deixa imune a essas coisas. Sun contra-ataca com suas sombras de mago de fogo. O chefe da dungeon tenta se defender, mas acaba tomando na cara. Ain chega e não entende nada. Ela se encontra com um grupo de caçadores e vê se todos estão bem. E pergunta para eles o que é que estava acontecendo ali. Mas eles também não entendem nada. O chefão fica pistola. Do nada ele fica gigante. Diz que vai esmagar Sun como um inseto e pisa em cima dele. Mas Sun desvia facilmente da pisada. O chefe da dungeon então tenta acabar com tudo, lançando uma explosão de fogo que queima toda a área. Mas Sun sai ileso, contra-ataca e acerta o chefão bem no olho. Blockway Attacks usa correntes para prender o chefão e o derruba no chão. E nesse momento, Jinchal e seus homens entram na sala. A cena que eles veem é inacreditável. Sun domina a luta sozinho. Ain acha estranho o Jinchal também estar ali. Ela diz que Sun não parece ser só um caçador de combate de elite, mas também domina a magia de invocação. Ferido, o chefe ainda tenta resistir, mas Sun finaliza e extrai a sombra dele. O chefão volta à vida, mas agora como sombra. E ele se curva diante de Sun. Sun não lembra do nome do chefão, então ele dá o nome de Tusk, um monstro com rank cavaleiro de elite, mais forte que qualquer outro que Sun tinha até então. E de sobra, ainda consegue aumentar seu exército. Jinchal se aproxima e chama Sun. Ele estava tão focado em coletar as sombras que nem tinha percebido a presença do diretor. Jinchal percebe tudo e diz que ninguém deve contar nada. Que aquela situação é de sigilo máximo. A melhor forma de agradecer a Sun é manter segredo. Ki-hun, ainda se recuperando, agradece, em nome de todos do grupo de ataque. E Sun devolve o testamento da maga que o havia entregue antes. Ela não precisava mais daquilo. Ain pensa alto e lança-se Sun. Acha ela esquisita. A maga do time de ataque escuta e pergunta de quem ela está falando. Ain responde que não era nada. Será que ela está gamada no sunguinha? Sim, ou com certeza. No dia seguinte, Choi conversa com o caçador Sun. Ele diz que primeiro Sun salva a guilda Tigre Branco e agora salva a pele da guilda dele também. Diz que Sun é capaz de invocar vários soldados. É rápido como um assassino e, além disso, tem o poder de controlar monstros mágicos mortos. Esse cara é uma lenda viva. Choi ainda pergunta pro caçador Sun, entre ele e o Sun, quem seria o mais forte. Sun fica nervoso, não sabe o que responder. Em vez de uma resposta direta, ele retruca com outra pergunta. Ele pergunta a Choi se ele estivesse numa dungeon de rank de alto nível, se ele conseguiria fechar ela sozinho. Choi responde que seria impossível. Conclusão é simples. Ele precisa de Sun ao lado dele. Corta pro Sun encontrado Dino num café. Sun pergunta sobre a parada de virar mestre de guilda.
ajuda. Siu Jin-ho havia se acertado com o pai dele. Jin-ho fica nervoso e diz que precisava falar com Sun sobre isso. Enquanto isso, do lado de fora da Associação dos Caçadores, uma movimentação de repórteres. Um novo nome surge. Lee, um cara que tem tudo e agora também é super-humano. Que episódio épico, meu amigo! E a gente se vê no próximo episódio. Não esquece de curtir e se inscrever no canal e comentar o que achou do nosso mano Sunguinha nessa dungeon. Foi muito easy pra ele, né? Mas o próximo episódio promete. Valeu, fui!